Oi pessoal, essa é a nossa segunda aula de instalações elétricas e nela nós vamos tratar sobre quadro de distribuição. O quadro de distribuição tem uma função importantíssima dentro de uma residência, porque é lá onde vão se concentrar todas as distribuições das instalações elétricas dentro de uma casa. É lá também onde vão estar divididos os circuitos por questão de segurança e facilidade para poder fazer algum tipo de manutenção. E a gente também coloca nesse quadro de distribuição os dispositivos de proteção, manobra e comandos aí dos circuitos. Ele também tem que estar no local estratégico dentro da casa, ele não pode estar inserido em qualquer lugar. A gente vai ver mais sobre isso daqui pra frente. Bom, então vamos falar sobre a localização desse QD. Ele tem que estar num lugar seguro e de fácil acesso, então crianças não podem conseguir ter acesso a ele, mas caso um adulto precise fazer uma manobra rápida, ele tem que estar no lugar aí que ele consiga mexer de uma forma ágil. Além disso, ele tem que estar próximo aos centros geométricos das cargas, livre de choques mecânicos e no local inacessível a terceiros, né? Normalmente um QD fica dentro da casa e uma pessoa que está do lado de fora não pode conseguir ter esse acesso. A partir dessas fórmulas, nós vamos encontrar coordenadas no eixo X e no eixo Y, que vão assegurar que o nosso QD está o mais próximo do centro de cargas possível. E aí, né, onde a gente vai fazer a instalação desse nosso quadro de distribuição. Mas quais são os componentes que a gente tem dentro, né, de um quadro de distribuição? Na imagem da esquerda, na parte superior, a gente tem um disjuntor geral. É ele que vai interligar a energia da rede de distribuição lá da rua com a de casa. Então, se a gente abrir ele, a gente desliga toda a energia elétrica de dentro da nossa casa. Embaixo, a gente tem os disjuntores dos circuitos terminais, que são o de TUG, de TU, de iluminação. E também temos os barramentos aí de proteção, né, do nosso terra e do neutro. Já na imagem da direita, a gente tem aí um exemplo de barramentos de interligação de fases. Então, a gente também tem circuitos de proteção, de fase, do neutro, nosso disjuntor geral e a interligação ali, né, dos disjuntores dos circuitos terminais bifásicos com os terminais monofásicos. No item 6.5.4.10 da NBR 5410, ele traz alguns pontos muito importantes para serem levados em consideração. Se na sua residência um disjuntor ou um fusível ele atua, ou pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Se ele atua muitas vezes, pode ser que seja uma sobrecarga aí que está tendo na sua casa. É importante que você não troque esses disjuntores ou fusíveis por um de uma amperagem maior. Não vai resolver o seu problema. Se você tiver que trocar esses disjuntores ou fusíveis por um de uma amperagem maior, você também vai ter que trocar todos os fios e cabos elétricos por um de uma bitola maior. E muitas pessoas também, quando veem que o disjuntor ou fusível está desarmando, eles vão lá e removem a chave automática de proteção. E isso é muito perigoso, porque se está desarmando é porque está tendo algum problema dentro da sua casa. E se você retira essa chave de proteção, você está colocando todo mundo dentro da sua casa em risco, né? De levar algum choque, da casa pegar fogo, enfim. Então é muito importante você tomar atenção disso, tentar achar o foco do problema e resolver o problema da maneira correta e não aí por essas formas alternativas que colocam as pessoas em risco. A norma também prevê que dentro de um quadro de distribuição a gente tem que deixar um espaço reserva caso o proprietário da casa queira fazer alguma ampliação futura. Então, se a gente tiver ali, por exemplo, na tabela, até 6 circuitos disponíveis que a gente está utilizando dentro da casa, a gente tem que ter um espaço para mais 2 circuitos extras. Se for de 7 a 12, 3 circuitos extras tem que ter um espacinho lá para eles. De 13 a 30, 4. E para N's maiores que 30, 0,15 vezes esse N. E lembrar também, né, que a capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. Com relação à divisão da instalação, a norma fala que a gente pode dividir a instalação em quantos circuitos forem necessários. E aí, cada circuito ele pode ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de algum outro circuito. Então, a gente tem aí 2 tipos de circuitos que são os principais, o de distribuição e os circuitos terminais. Os terminais são os que saem do QD e vão alimentar aí a iluminação e as tomadas. E o de distribuição é o que vai alimentar esse QD que vem lá do quadro de medição. Dentro dos circuitos terminais, a gente tem que tomar ressalva de que, quando a gente
a gente está tratando de uma TUI, a gente precisa ter um circuito específico para cada TUI. Porque como ela demanda aí uma alta corrente, a gente precisa ter um circuito específico para ela. No caso da iluminação e da TUG, a gente não pode ter o mesmo circuito que vai alimentar tomadas e a iluminação. Então, a gente tem que ter um circuito específico para iluminação e um específico para TUG. Dentro de um específico para iluminação ou para TUG, a gente pode até fazer uma divisão de dividir a iluminação em 2 ou as TUGs em 2, dependendo aí das cargas que elas têm que alimentar. Então, como eu havia falado, né, nesse trechinho aqui da norma, os pontos de tomada de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, locais análogos, devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas destes locais. Então, se a gente vê aqui na imagem da esquerda, a gente tem um circuito só para iluminação, um só para um chuveiro, o outro chuveiro tem um circuito só para ele, um circuito só para as tomadas. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma para que ninguém corra nenhum risco de vida ali, caso a gente faça um dimensionamento errado. Chegamos então ao fim aí da nossa aula, que nós temos as referências que nós tiramos para poder realizar esse material para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com alguém do PET e até a próxima.